Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Universidade para Todos, né? Sou o Lívio Matheus, seu professor de Física e Matemática, dando seguimento aos nossos vídeos focados aqui no nos webinários de Física. Eu hoje decidi falar para vocês sobre o TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, né? O que é isso? Muita gente nem sabe o que é, mas o que é que fala o TRI, para que serve, né? Qual a importância dele, qual a importância que o estudante tem em saber, né? Desse critério. O TRI, pessoal, ou Teoria de Resposta ao Item, ele nada mais é do que o critério que o Enem utiliza para dizer se uma questão é fácil ou difícil, ou para dizer se uma questão foi um chute ou se foi uma resposta convicta. Vai dizer quanto vale cada questão a depender das suas respostas. Então ele vai analisar de forma estatística a sua prova e vai dar uma nota e vai te dar uma nota baseada no que você acertou. Então, por exemplo, se você acertou várias questões fáceis e errou uma difícil, né, um exemplo, essa estatística do TRI vai considerar que a difícil que você acertou foi um chute, provavelmente um chute. Pode não ter sido, né, o sistema não é justo, mas o TRI considera isso porque a prova do Enem, né, tem muito concorrente e os caras querem o quê? Eles querem eliminar o máximo de gente possível para que não tenha nenhum empate. Então, o objetivo do Enem é que todas as notas sejam diferentes, né? Então, é só para criar não ter nenhum empecilho com isso. Então lá, dando um segmento, né? A TRI, né, a teoria de resposta ao item, é um modelo estatístico utilizado para avaliar o desempenho dos candidatos em testes padronizados. Né? Aqui ele pode ser utilizado em outros, mas eu vou dar foco aqui na utilização dele no Enem, né? Que é o que a gente está acostumado. Ele baseia-se na ideia de que as respostas corretas ou incorretas dos candidatos não são apenas medidas de conhecimento, mas indicadores de habilidades latentes. Então, outra importância do TRI, pessoal, é que vocês vão entender que as questões que mais pesam para a sua nota são as questões mais fáceis, porque são as questões que mais foram acertadas. Então, as questões com maior quantidade de erros, né, são consideradas difíceis e acaba que o peso delas acaba sendo muito menor. Aí, nesse caso, cada questão do Enem é considerada um item. Aí os itens são cuidadosamente elaborados para avaliar as habilidades de cada candidato. Então, qual é a ideia por trás do Enem aqui que a gente está tentando falar? O quê? É que cada questão ela vai ter um objetivo, não está ali não tá ali só por estar. O objetivo dela é avaliar alguma habilidade específica sua como candidato, né? Seu raciocínio lógico, sua capacidade de resolver algo que é considerado complexo, sua capacidade de resolver algo que é considerado simples, né? Para ver se você tem essa habilidade de resolver o que é simples e o que é complexo na mesma intensidade, né? E entre outros. Aí que agora a gente vai olhar os parâmetros do TRI. Primeiro a gente vai ver a dificuldade. O que é a dificuldade? Esse primeiro parâmetro é a probabilidade de um candidato com habilidade média responder corretamente. Então, a dificuldade da questão não é baseada em quê? Porque realmente, dificuldade é muito relativo. Pode ser que uma questão para mim seja fácil, para você seja difícil ou vice-versa. Aí, qual é a análise que o TRI faz? Eles vão pegar um candidato médio. Se o candidato médio achar difícil, é difícil. O candidato médio achar a questão média, é média. Se for fácil, é fácil e por aí vai. Então, a dificuldade nada mais é do que a chance que um candidato com habilidade média responder. Discriminação, né? Indica a capacidade do item de distinguir entre candidatos com diferentes níveis de habilidade. Então, por exemplo, essa questão, né, de discriminação está simplesmente tentando separar os candidatos, né? E isso é feito através da questão, né? Vai dizer a capacidade que a questão tem, pessoal, de dizer se um aluno tem um desempenho melhor que o outro. Então, essa discriminação feita aqui é no sentido de a capacidade da questão, né, do item, no nosso caso, de discriminar dois alunos, dizer se um tem desempenho superior ao outro e por aí vai. E probabilidade de acerto ao acaso, né? Ou seja, o nosso chute é a probabilidade de um candidato sem conhecimento nenhum responder uma questão corretamente por acaso, ou seja, é a chance que um candidato que não sabe nada da questão chutar a questão de forma certa.
É isso que ele está dizendo, né? Aqui eu trouxe essa imagenzinha para tentar explicar o TRI para vocês de forma melhor. Vamos lá. Entenda como o Enem consegue prever se um aluno chutou uma resposta correta. Primeiro eu vou tentar falar uma situação para vocês, assim, prática, e a gente vai ler o negócio e vocês vão tentar fazer a relação, né? Imagine que um rapaz aí ele acertou uma quantidade considerável de questões fáceis, mas ele errou, na verdade, ele errou a maioria das difíceis e acertou só uma das difíceis. O que é que um professor interpretaria disso? Né? Um professor, um ser humano, interpretaria que o aluno que errou quase todas as questões difíceis menos uma, até a difícil que ele acertou, ele errou, ele chutou, né? Então ele vai estar dizendo que o aluno chutou baseado na chance dele ter chutado. Não é se de fato ele chutou, pessoal. Então, lembrando que o TRI não é algo assim pessoal, é algo totalmente computadorizado. Quem vai medir o seu TRI é um computador que vai analisar o peso de cada questão. Vamos lá. Em cada área, a prova tem 45 questões objetivas com níveis de dificuldade diferentes e calibrados, né? Aí, se o candidato acerta mais questões fáceis e só uma difícil, ele acerta que essa difícil provavelmente foi um chute, né? Porque tinha várias questões difíceis. Para ele acertar só uma, a chance de ser um chute para o TRI é alta. Então, quando isso acontece, o candidato ganhará pontos com acerto, mas não tantos quanto o candidato que acertou mais questões difíceis. Então, imagine aí, você está numa seleção entre dois candidatos, 5 questões fáceis e 5 questões difíceis para cada um. Todos acertaram as 5 fáceis, porém um deles acertou só uma das difíceis e o outro acertou 4 difíceis. Então, você percebe o quê? Que apesar de que o candidato que acertou mais questões difíceis, ele vai ganhar mais pontos com as questões difíceis que ele acertou, porque esses pontos eles vão estar associados diretamente à capacidade dele de interpretar o assunto. Então, o TRI vai considerar que esse aluno está mais hábil a ter uma nota maior e, portanto, entrar na faculdade, digamos assim, em um curso ele tem uma colocação maior. Então isso é basicamente, como as vagas são limitadas, a prioridade de vagas tem que ser para os alunos mais capazes, né? Esse é o critério do TRI. Aí vamos lá, né? O teste pode ser adaptativo, né? Ajustando a dificuldade com base nas respostas anteriores do candidato, né? Aí respostas corretas aumentam a dificuldade, enquanto incorretas diminuem. Aí então, vamos lá, usar alguns exemplos. E o candidato à esquerda ele acertou questões fáceis e médias e errou as mais difíceis. Aí com coerência, nos acertos a nota foi maior. Já o candidato à direita, ele acertou difíceis aleatoriamente porque ele errou mais fácil, né? Deixa eu explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Vamos dizer que o candidato A, ele acertou fáceis e médias, mas errou as difíceis. Então ele vai ter uma nota não tão boa, né? Mas vai dar uma nota maior que o segundo, porque o segundo ele errou as fáceis, mas acertou as difíceis. Então o que é que o TRI vai entender disso? Que o cara errou as fáceis e acertou as difíceis é porque ele provavelmente chutou as difíceis. Então acaba que ele interpreta essa questão também. Aí, o TRI parte do pressuposto de que existem habilidades não observáveis que influenciam o desempenho do candidato, né? Essas habilidades são justamente essas habilidades latentes. Aí são o verdadeiro alvo de avaliação, né? Então o TRI acaba sendo não só um critério eliminatório, mas é um critério também para classificar aqueles que são considerados os alunos com maior desempenho, com desempenho mais satisfatório. Então, outro pressuposto, né, pressupõe que se o candidato não acertou uma questão considerada fácil, uma difícil não influencia muito na sua nota, já que é um possível chute. Então você errou uma questão fácil, mas acertou a mais difícil da prova. Um professor que está analisando isso, ele vai pensar o quê? Poxa, esse aluno aqui chutou. Se eu botar para ele responder essa questão no quadro, ele não vai conseguir. Então, uma das coisas que está sendo analisada pelo TRI é justamente isso. Aqui a gente tem essa curva característica, que é um método para você interpretar o TRI.
Essa curva, né, a gente chama de ICC, mostra que uma probabilidade de acerto varia com a habilidade do candidato, né? A proficiência dele. Então, à medida que a proficiência dele é maior, ele vai ter um desempenho maior, né? Então, vocês vão lá, a probabilidade de acerto dele vai aumentando, né? Repare que essa probabilidade ela é assíntota no 1, ou seja, o que eu quero dizer, ela nunca toca no 1, essa probabilidade. Não tem como o candidato ter 100% de chance de acertar, assim como não tem como ele ter 100% de chance de errar, né? Ou seja, 0% de chance de acertar. Então essa curva ela tem justamente esse comportamento nas extremidades, justamente por isso. Ajuda a entender como diferentes itens se comportam em relação aos níveis de habilidade, né? Ou seja, avalia como as questões indicam a habilidade do aluno. Aí utiliza uma escala logística para modelar a relação entre habilidade e probabilidade de acerto. Está dizendo que, ou seja, os alunos que têm maior habilidade provavelmente vão acertar mais questões. Então, nem sempre é assim de fato, mas probabilisticamente falando, a probabilidade vai estar associada à proficiência. Né? Então, aqui não considera, por exemplo, o fator do aluno estar nervoso na hora da prova. Ele está com um problema de ansiedade. Considera apenas a proficiência. Essa transformação logística estabiliza a estimativa e facilita a comparação. Né? Esse tipo de curva, então, vai ajudar a uma atribuição de nota, ajuda a comparar dois estudantes e selecionar aquele mais qualificado, já que esse é justamente o objetivo do Enem. Aí vão algumas vantagens e desafios. Né? Vai proporcionar uma avaliação considerada mais precisa e talvez até mais justa, né? Porque imagine você que acertou, vamos dizer que um candidato acertou 5 questões fáceis e só uma difícil, enquanto você acertou 3 fáceis e 3 difíceis. A questão difícil que ele acertou quase não conta. Então, por mais que vocês tenham acertado o mesmo número, os seus acertos vão ter um peso maior, porque você acertou mais questões difíceis e isso faz sentido com as fáceis que você acertou, pessoal. Então, seu desempenho acaba sendo alavancado por isso. Aí, oferece equidade ao considerar a dificuldade dos itens respondidos. Então, se uma questão for muito difícil, o peso dela acaba sendo um pouco menor. Então, isso gera uma equidade, porque o TRI é baseado no aluno médio. Então, qualquer aluno que esteja na média, ele é capaz de responder a questão em tese, ou pelo menos tentar. Aí, para você ter uma interpretação correta, né, vai ter que ter uma estatística muito complexa para interpretar. Então, isso fica totalmente a cargo do MEC, que é quem utiliza o TRI, que é onde eu vou chegar agora. Né? O Enem ele utiliza a TRI para calcular a nota final dos participantes. Considera não apenas o número de questões corretas, mas também a dificuldade das questões respondidas. Então, não basta só você acertar, você tem que acertar as questões que têm maior peso. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender melhor o TRI, pessoal. Boa sorte e bons estudos a todos.